Do outro lado do seu maior medo estão as melhores coisas da vida. Todo mundo tem um medo. Mesmo quem parece confiante, mesmo quem parece forte, mesmo quem parece já ter chegado onde queria, o medo não escolhe idade, profissão ou história. Ele simplesmente aparece quando algo importa de verdade, quando existe risco, quando existe um desejo profundo. E talvez o maior erro que a gente comete seja acreditar que o medo é um aviso para desistir, um sinal vermelho para parar. Desde cedo a gente aprende a evitar o desconforto, a buscar segurança, a escolher sempre o caminho mais previsível. E sem perceber, começamos a confundir segurança com felicidade. Mas segurança demais também pode virar uma prisão. Eu sei como é, eu já fiquei parada por muito, muito tempo. Não porque não queria avançar, mas porque tinha um medo paralisante do que eu poderia perder se desse o próximo passo. Medo de errar, medo de decepcionar as pessoas que eu amo, medo de não ser boa o suficiente. E o pior, medo de descobrir que eu não era tudo aquilo que eu mesmo imaginava. O medo é inteligente. Ele sabe exatamente onde tocar, onde dói. Ele se alimenta das nossas inseguranças mais profundas e se fortalece toda vez que a gente recua, toda vez que a gente diz, deixa para depois. Só que existe uma verdade que quase ninguém nos conta. O medo não vai embora enquanto você espera. Ele não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ele cresce. E chega um momento em que ficar onde você está começa a doer mais do que a possibilidade de tentar. Esse momento, essa percepção, muda tudo. Porque é ali que você finalmente entende que coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir, mesmo com o coração acelerado, mesmo com a mão tremendo, mesmo sem ter todas as respostas, sem ter garantia nenhuma. Coragem é dar o passo antes de se sentir pronto. Toda mudança real, toda transformação genuína exige uma travessia. E toda travessia envolve medo. Mudar de carreira, recomeçar um relacionamento ou terminar um, encerrar ciclos que não fazem mais sentido, se posicionar, se expor, ser fiel a si mesmo. Nada disso é confortável, mas tudo isso é vivo. É pulsação. O medo tenta te convencer de que o pior cenário vai acontecer. É um especialista em catástrofes. Mas ele nunca fala sobre o melhor cenário. Ele nunca mostra a beleza, a força, o crescimento que pode nascer se você simplesmente atravessar. Existe algo profundamente transformador no momento em que você decide não voltar atrás. Quando você olha para frente, entende que não tem mais como fingir que está tudo bem onde você está, é nesse ponto exato que o medo perde a sua força. Não porque ele some, mas porque ele deixa de comandar. Ele passa a caminhar atrás de você, e não mais na sua frente, bloqueando o seu caminho. Do outro lado do seu maior medo, não existe uma versão perfeita e sem problemas da vida. Não existe um conto de fadas. Existe algo muito melhor. Existe uma versão mais honesta da sua vida, uma vida onde você se respeita mais, onde você se ouve mais, onde você confia mais em si. Existe um tipo de liberdade que só conhece quem atravessa. A liberdade de saber que você foi capaz, mesmo com medo. Talvez o seu medo não seja algo grandioso aos olhos dos outros. Talvez ninguém nem veja a sua luta interna, mas você sente. Talvez seja o medo de falar o que pensa numa reunião. Um medo de decepcionar alguém que você admira. O medo de não caber mais em lugares antigos, em amizades antigas. O medo de crescer, o medo de mudar e tá tudo bem. Sentir medo não te faz fraco, te faz humano. O que te enfraquece de verdade é deixar que ele decida por você, que ele dite as regras da sua vida. Quando você atravessa o medo, mesmo que seja um pequeno medo, algo muito sutil e poderoso acontece por dentro. Você começa a confiar mais na sua própria voz, na sua intuição. Começa a entender seus limites, mas também a enxergar suas infinitas possibilidades. Você percebe que não precisa controlar tudo, que não precisa ter certeza absoluta de cada passo, que não precisa da aprovação de todos. Você só precisa dar o próximo passo, por menor que ele seja. O medo gosta de te manter no quase tentando, quase começando, quase vivendo, né? Ele é o rei do e se. Mas a vida de verdade acontece no sim, no movimento, na decisão, na ação. E cada vez que você atravessa um medo, por menor que pareça, você se expande um pouco mais. O mundo ao seu redor não muda, mas você muda a forma de caminhar por ele. Você se torna maior que as suas circunstâncias. Do outro lado do medo, tem crescimento,
tem maturidade, tem uma autoestima construída na prática, no campo de batalha da vida, não no discurso vazio. Tem a paz de saber que você não se abandonou, que você honrou a sua própria jornada, e isso, essa sensação, não tem preço. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto da escolha, entre ficar onde está, no conforto do conhecido, ou atravessar para o desconhecido, entre continuar adiando os seus sonhos ou começar, de alguma forma, entre ouvir a voz alta do medo ou ouvir aquele sussurro que pulsa dentro de você há tanto tempo, pedindo passagem. E não precisa ser um salto gigantesco, um ato heróico. Às vezes atravessar o medo é só dar um passo pequeno, mas verdadeiro na direção que o seu coração aponta. O medo sempre vai existir. Ele é um companheiro de jornada, mas ele não precisa ser o motorista da sua vida. Deixe que ele vá no banco de trás, porque do outro lado do seu maior medo não estão apenas as melhores coisas da vida. Do outro lado do seu maior medo está a versão mais livre, mais autêntica e mais corajosa de você.